Nessa nossa aula de hoje eu quero explicar para vocês sobre o funcionamento do ponto de vista da física do nitrogênio líquido, que é o que você está vendo aí na tela. Você vê muitos experimentos aí de professores, de youtubers fazendo isso com nitrogênio líquido, mas ninguém te explica qual é a física por trás dele. Vamos explicar aqui nessa aula para você. Não esqueça que se você curtir esse vídeo ou se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, você vai estar ajudando a divulgação científica aqui no Brasil. Vamos começar estudando a água e as moléculas que formam a água, porque se a gente entender isso, você vai conseguir entender a ideia do nitrogênio líquido. Então aqui eu tenho um copo com água, tá vendo? E aí eu peguei e dei um zoom nele aqui do outro lado da tela onde está pulsando o meu mouse. A água, você sabe que ela é composta basicamente de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que é o que a gente chama de H2, né? H2, 2 átomos de hidrogênio, H2O, que é o oxigênio. Então, se você pegar várias moléculas de H2O, você acaba formando o composto químico que a gente chama de água. Então a água nada mais é do que uma união de várias dessas moléculas aqui com 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Na verdade, tudo que existe na natureza é composto basicamente de moléculas e as moléculas são compostas de átomos, tudo bem? Essa é a ideia da água. Mas o que diferencia, por exemplo, a água no estado sólido da água no estado líquido da água no estado gasoso? Bom, a água é água, igual eu falei para você, tá aqui, ó, é feito de H2O. Só que no estado líquido, você tem que pensar o seguinte, elas estão mais próximas umas das outras. O que isso significa? Que elas têm pouca energia de vibração. Imagine que essas moléculas aqui estão todas vibrando. Quando elas estão no estado sólido, elas têm pouca energia de vibração, ou seja, elas estão vibrando bem pouquinho. Isso faz com que elas fiquem mais próximas umas das outras. Isso é para o estado sólido. Se eu fornecer energia para esse sistema aqui, elas vão começar a vibrar mais e aí elas vão ter mais vibração e vão começar a se afastar umas das outras. Nesse caso aqui, eu estou representando para você a água no estado líquido. Continua sendo H2O, a quantidade de moléculas é a mesma, só que elas ficam mais afastadas umas das outras porque elas têm uma vibração maior entre elas. Eu forneci energia, por exemplo, colocando água lá no fogão, no fogo, fornecendo energia, as moléculas vão vibrar mais e ela acaba se afastando. Mas e o outro estado da natureza é o quê? É o gás. É quando eu forneço mais energia ainda para a água e essas moléculas vibram tanto, mas tanto que elas acabam se soltando umas das outras. Continua sendo H2O, os átomos aqui continuam ligados individualmente, mas as moléculas ficam mais afastadas. Então perceba uma coisa, ó, a diferença do sólido para o líquido, para o gás, é o afastamento e a vibração que as moléculas estão tendo. Mas como que eu faço isso? Eu tenho que fornecer energia, por exemplo, colocando água lá no fogão, no fogo. Eu forneço energia e aí o sólido, que era o gelo, vai virar líquido, que vai virar um gás. Isso aqui eu posso trazer essa ideia das temperaturas para você. Olha aqui a água no estado sólido, isso acontece a 0 graus Celsius. Então 0 graus Celsius a água vai estar em estado sólido, para baixo disso, ou seja, menos 1, menos 2, menos 100 graus Celsius, ela vai continuar sendo em estado sólido. Se você tiver entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, a água vai estar aqui, ó, no estado líquido, que é a água que você bebe. Se você passar a água de 100 graus Celsius, ela vai virar vapor, que é o que você vê lá na chaleira. Lentamente, ela vai se transformando lá na chaleira de água líquida para vapor. Então, água a 0 graus Celsius está provavelmente em estado sólido e um pouco de líquido, mas 100 graus Celsius está um pouco de líquido passando para o sólido. Para o sólido não, desculpa, para o gás, que é a outra parte do estado da matéria aqui. Entendeu essa ideia para a água? A gente pode aplicar outras ideias aqui, ó. O processo que você parte do sólido e vai para o líquido, a gente chama de fusão. E quando você parte do líquido e vai para o gás, a gente chama de ebulição. Então, a água a 0 graus Celsius passando para o líquido está fazendo a fusão. E do líquido, lá em 100 graus Celsius, passando para o vapor, está em ebulição. Entendeu essa ideia para a água? Vamos aplicar a mesma ideia agora para o nitrogênio, que é o que a gente está querendo estudar aqui.
Só que o nitrogênio não está em 0 graus ou 100 graus, ele está em temperaturas diferentes. Aí vem a parte interessante dele, porque o nitrogênio, lá o N2, né, a molécula de nitrogênio, em estado sólido, ela não vai estar a 0 graus Celsius, ela tem que estar a menos 210 graus Celsius. Entendeu a diferença? Olha aqui, ó, vamos voltar lá. A água, em estado sólido, o gelo de água tem que estar a 0 graus Celsius. Está numa temperatura que a gente conhece. Porém, o gelo, entre aspas, de nitrogênio não é a 0 graus. É muito mais baixo do que isso. Menos 210 graus Celsius. Para você conseguir fazer o nitrogênio virar sólido, ou seja, um gelo de nitrogênio, você tem que estar a menos 210 graus Celsius. E para ser o nitrogênio em forma líquida, ele tem que estar entre menos 210 graus Celsius e menos 196. Aqui tá o que a gente interessa, ó, que é o nitrogênio líquido. Nessa faixa, entre essas duas temperaturas, ele está em formato líquido. Se você colocar o nitrogênio a menos 196 graus Celsius, ele vai estar em estado gasoso. Nossa, Denis, mas são temperaturas muito baixas. Exatamente, ó, nem se compara com a água. A água em vapor está a 100 graus Celsius positivo. O nitrogênio em vapor está a menos 196 graus Celsius. Menos, não é positivo, é menos. Então o nitrogênio, em qualquer estado que ele está, ele é muito frio. Ele tem muito pouca energia nas moléculas. Por isso que ele é utilizado tanto para resfriar alimentos, para guardar coisas em congelador, para guardar materiais orgânicos, células, etc. Porque em qualquer estado que você encontra ele está muito, muito, muito frio. Essa é a ideia do nitrogênio. Conseguiu entender as ideias das temperaturas da água, fusão e ebulição da água? Então você consegue imaginar agora e perceber como que o nitrogênio é tão diferenciado. Porque esses mesmos processos acontecem com ele, porém em temperaturas muito baixas. Por isso que ele tem tanta aplicação na sociedade. Mas tem problemas que pode causar para você. Porque muita gente fica brincando com o nitrogênio por aí e é extremamente perigoso. Se você colocar ele em contato com a pele, você pode sofrer queimaduras. Sim, queimaduras. Ah, Denis, queimadura não é só com calor, com o frio também. Porque essa região aqui, por exemplo, do teu dedo em contato com o nitrogênio líquido vai ficar tão fria que o teu próprio corpo joga a temperatura pro teu dedo e acaba queimando ele. É uma queimadura muito grave e você pode simplesmente perder o dedo, ele pode congelar e cair. Porque veja só, a temperatura do nitrogênio líquido tá entre essas duas, é uma temperatura muito baixa que vai congelar a parte do teu corpo que entrar em contato com aquele nitrogênio. Cuidado com isso, não é brincadeira. Ouça aqui o teu professor de física. Outra coisa, você pode ter problemas de asfixia com o nitrogênio. Por quê? Porque a atmosfera que a gente respira aqui, ó, você tá respirando agora, ó, respira, tá respirando? Você tá respirando 20% de oxigênio, O2, né, a molécula, e 78% aproximadamente de nitrogênio, N2, a molécula. O restante são outros gases. Porém, se no local onde você está tratando com o nitrogênio ele vazar, a quantidade de nitrogênio no local pode passar de 78% e fazer com que a quantidade de oxigênio diminua. Isso faz o quê? Ele seja diluído e aí você não vai conseguir respirar e vai ter problemas de asfixia. Você pode ter sérios problemas com isso. Cuidado quando você está tratando com o nitrogênio. Cuidado. E aí vem a grande pergunta: o que pode acontecer se você engolir o nitrogênio líquido? Você agora já aprendeu nessa aula uma coisa interessante, que é o seguinte: quando o nitrogênio está líquido, olha só aqui a molécula dele, ó, N2, tá lá fora, tá no recipiente, beleza? Olha o que vai acontecer. Ele está aqui e ele está num estado de vibração das moléculas, né? Elas estão aqui um pouco juntas porque estão líquidas. Porém, ele está lá numa temperatura muito baixa. Se você engolir o nitrogênio, ele vai sair daquela parte lá onde ele estava refrigerado e vai para o teu corpo, que está lá aproximadamente, sei lá, a 37 graus Celsius mais ou menos no teu estômago. Mas 37 graus Celsius é uma temperatura muito maior do que a temperatura que ele tem. Então o que vai acontecer com as moléculas? Elas vão vibrar tanto e vão começar a se expandir. Só que elas vão se expandir dentro do teu estômago ou do teu esôfago. Então uma pequena quantidade de nitrogênio líquido que você engole
vai fazer com que ela se expanda de uma forma tão grande no teu estômago que vai virar uma bexiga e ele pode ter um rompimento. Isso tem matéria na internet de pessoas que tiveram problema com isso tomando bebidas que tinham nitrogênio para refrigeração. A pessoa engoliu o nitrogênio e teve uma explosão do estômago, um rompimento do estômago, porque ele cresceu tanto, porque lá dentro o nitrogênio se expandiu como um gás. Cuidado com isso, isso realmente é muito sério. Mas aí fica uma outra pergunta que os alunos sempre me fazem, que é o seguinte: tá, Denis, aqui tá o nitrogênio líquido, ó, tá vendo? Ó, ele tá caindo aqui, isso é o nitrogênio líquido, beleza. Mas por que faz essa fumacinha aqui ao redor, ó? Isso aqui é o que a gente chama de efeito Leidenfrost, que é o seguinte: quando você joga o nitrogênio líquido, ele está numa temperatura muito baixa, que eu acabei de te mostrar aqui na aula. Quando ele encosta em qualquer outro local, o outro local que está em temperatura ambiente vai estar muito mais quente do que o nitrogênio líquido. E aí ocorre esse processo físico aqui do efeito Leidenfrost e forma essa nuvem aqui muito bonita ao redor. De certa forma, é uma maneira que a natureza tem, criando essa nuvem, de fazer com que o nitrogênio não evapore tão rápido. Isso aqui acontece quando você joga, por exemplo, água numa chapa muito quente. Você já viu que ela forma uma gotinha e aí forma uma nuvenzinha em volta bem rápido? Isso é uma maneira que a natureza tem para fazer com que a água não evapore tão rápido. É a mesma coisa que acontece com o nitrogênio aqui. Então, quando você vê aquela nuvenzinha se formando quando alguém joga nitrogênio em algum objeto, é o efeito Leidenfrost da natureza tentando fazer com que o nitrogênio não evapore tão rápido assim. Por quê? Porque ele estava muito frio e entrou em contato com uma superfície muito, muito, muito quente. Essa ideia do nitrogênio líquido aqui eu trouxe para você tomar cuidado com isso. Esses experimentos que as pessoas fazem por aí, às vezes não são tão controlados assim. Ouça o teu professor de física, e agora que você sabe sobre isso, você sabe a física do problema, você pode dar uma curtida nesse vídeo para ajudar teu professor Denis aqui na divulgação científica no Brasil. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.